Olá pessoal, nós vamos iniciar agora uma revisão a respeito dos conceitos de calor e energia térmica. Eu dividi o vídeo em 5 partes para que ele não ficasse muito longo. Então nós teremos aí 5 videoaulas, variando entre 5 a 10 minutos, e para cada videoaula uma pequena parcela de exercícios para revisar os conceitos de cada uma dessas 5 partes. Bom, para entender mais sobre calor e energia térmica, antes a gente precisa compreender um pouco sobre luz, porque o calor é um tipo de luz. Então, os tipos de luzes que existem são vários, não nos interessa estudar todos e também não nos interessa entrar em maiores detalhes a respeito do que é a luz. Nós vamos apenas trabalhar algumas das propriedades da luz que valem para todos os tipos de luz, inclusive para o calor. Nós também podemos usar o termo radiação eletromagnética para nos referirmos à luz. Nessa figura, eu estou mostrando então para vocês um conjunto de radiações do espectro eletromagnético. Notem que de toda a região dos tipos de radiações que nós podemos ter, apenas uma pequena faixa é visível aos nossos olhos. Nós chamamos esse tipo de luz colorida ou de luz visível. Esse é o tipo de luz que sensibiliza a nossa retina. Então, com o sentido da visão, nós somos capazes de perceber esse tipo de radiação. Perceba que à esquerda e à direita da faixa luminosa colorida, o espectro eletromagnético é representado por uma região escura, ou seja, não sensibiliza os nossos olhos. Aqui embaixo eu estou colocando essa faixa ampliada para vocês verem que existe uma graduação de cores bastante ampla e é basicamente isso que se vê quando se forma um arco-íris. Um dia de chuva, com as gotículas em suspensão na atmosfera, a luz do sol passa e aquela parte colorida é ampliada, então a gente pode ver as cores separadamente. Não só ampliada, mas também separada, né? A gente consegue ter também a percepção da mistura de cores, e quando essas radiações vêm todas juntas e incidem sobre a nossa retina, nós temos a sensação da cor branca. E dependendo da porção de cada cor, a gente vai ter uma tonalidade diferenciada sendo percebida pela retina. O Sol, por exemplo, é uma estrela que produz luz e emite aqui para a Terra uma série de tipos de radiações, dentre elas a luz visível. Quando nós olhamos para o Sol, nós temos a impressão de que ele é amarelado. Esse é o resultado da emissão de todas essas cores que estão aparecendo aqui, só que o Sol emite uma porção muito grande na faixa do verde e menos nas outras faixas coloridas. Então essa combinação de cores em diferentes intensidades vai dar aquela coloração amarela que a gente observa quando olha para o Sol. Aqui é uma outra imagem do espectro eletromagnético para vocês terem o nome das radiações, né? Então, novamente, a faixa colorida, que é bem pequena, curiosamente, né, os nossos olhos são capazes de ver bem pouco daquilo que está presente no universo. Então, abaixo da cor vermelha, e aqui está ampliado para vocês verem melhor, isso nós chamamos de luz visível, abaixo da cor vermelha vem a região do infravermelho, abaixo da região do infravermelho vem a região do micro-ondas, abaixo da região do micro-ondas vem as ondas de rádio. Acima da região ultravioleta, ou melhor, da região violeta, vem a faixa de radiações chamada ultravioleta. Acima do ultravioleta temos os raios X e acima dos raios X temos os raios gama. Então veja, aqui nós temos as radiações, os tipos de luzes de menor energia, a energia vai aumentando, chega na faixa da luz visível, continua aumentando até chegar nos raios gama. Então poderíamos dizer que as ondas de rádio são as ondas de menor energia e as ondas do tipo raios gama são as ondas de maior energia. Percebe que essa região do infravermelho é que é o calor. É aqui que se localiza a radiação do tipo calor, que não é visível aos nossos olhos, mas nós somos capazes de percebê-la através do tato. O tato é o sentido pelo qual nós somos capazes de perceber, de sentir o calor.
É pela pele que nós também podemos sentir o ultravioleta, mas é uma interação um pouco mais demorada. Quando a gente vai à praia e se expõe a esse tipo de radiação, levam várias horas para nós sentirmos os efeitos dessa radiação. Então não é uma coisa tão imediata, mas nós também somos capazes de perceber o ultravioleta através da pele. Outro detalhe curioso, né? Como se produzem esses tipos de radiação. Então existem vários tipos de processos de produção de radiação, que nós vamos discutir mais especificamente a produção de radiação na forma de calor, o infravermelho. De maneira geral, nós podemos dizer que é a partir da vibração das partículas que constituem os corpos, né? Do ponto de vista microscópico, todo objeto material é feito de partículas muito pequenas e essas partículas estão em vibração. Esse movimento vibratório é que é o responsável pela emissão de luz, a emissão de radiação. E aí, veja como as coisas vão se conectando. Essa agitação é algo que nos permite aferir a temperatura do corpo. Quanto mais temperatura, mais quente. E também, quanto mais temperatura, maior é o grau de agitação. Então, maior vai ser a energia da radiação emitida pelo corpo. Baixas temperaturas indicam que o objeto tem as suas partículas com um nível de vibração mais baixo. Um nível de vibração mais baixo vai implicar na emissão de radiações menos energéticas. Então, quanto mais quente é o corpo, mais energia tem a radiação que ele emite. Quanto mais frio é o corpo, menos energia tem a radiação que o corpo emite. Certo? Então, para cada temperatura, há aí um conjunto de radiações que o corpo vai emitir. Então, considerando a radiação que nos interessa, que é o calor, o infravermelho, os objetos à nossa volta emitem infravermelho quando estão a uma temperatura nessa faixa da temperatura ambiente, abaixo de zero e até cerca de 500 graus Celsius, nós temos aí a emissão de calor. É claro que um corpo abaixo de zero emite menos radiação do que um corpo a 500 graus Celsius, mas nessa faixa de temperatura, sem muita precisão nesses valores, nós teremos os objetos emitindo um tipo de luz que nós não somos capazes de ver. Ok? Uma outra informação, algumas outras informações, as ondas de rádio são as ondas que operam aí para os aparelhos de TV, para os aparelhos de celular e para os aparelhos de rádio, evidentemente daí que vem o nome, né? As micro-ondas são um tipo de radiação luminosa que são utilizadas nas comunicações via satélite. Então, quando você instala uma antena para receber o sinal de uma TV por assinatura, e aí via satélite, nesse caso, é o tipo de onda que se utiliza, micro-ondas. As transmissões de TVs, né, de jornais e TVs ao vivo, quando o jornalista vai lá no local e o sinal é enviado para a emissora para fazer uma transmissão ao vivo, há uma antena de micro-ondas que faz a emissão desses sinais também. O infravermelho é os corpos aí a temperatura ambiente que emitem, né? E aqui acima de 700 graus Celsius os objetos começam a emitir as cores, então a radiação visível. E aí a temperaturas bem mais elevadas você vai ter ultravioleta, raio-x e raio gama. Ok? Então a temperatura é o fator, um dos fatores que determina qual é o tipo de radiação que um corpo vai emitir. Bom, outro aspecto importante, e aí já particularizando a discussão para a questão do calor, é a interação da luz com a matéria. O que acontece quando um corpo recebe luz? O que acontece? Que tipos de fenômenos podem ocorrer? Então, quando a energia luminosa atinge um corpo, sempre podem ocorrer 3 fenômenos simultaneamente: absorção, refração e reflexão. Cada um desses fenômenos vai ocorrer numa determinada proporção. Então, vamos considerar aqui que esse retângulo aqui de baixo é um objeto qualquer. E eu desenhei ele dessa forma só para simplificar a discussão. Aqui em cima eu estou considerando, estou tentando representar uma radiação que vai
se propagando pelo vácuo, encontra um objeto no seu caminho. Então veja, estou representando aqui a parte da luz que bateu na superfície do objeto e voltou. Nós chamamos isso de luz ou feixe refletido. Aqui embaixo eu estou representando a quantidade de luz que passou através do objeto e saiu lá no outro lado. Nós chamamos isso de feixe refratado. E há uma porção de luz que vai incidir sobre o objeto e vai ser absorvido pelo objeto, vai ficar retido nele, não vai nem ser refletido, nem vai passar através do objeto. Então veja, são 3 fenômenos que podem ocorrer quando a luz incide sobre um objeto. Pode haver reflexão, pode haver refração e pode haver absorção. Se para um determinado corpo a maior parte da energia luminosa for refletida, ou seja, se predominar a reflexão, nós vamos dizer que esse objeto é um refletor. Então, se um corpo for capaz de refletir a maior quantidade de luz que incidir sobre ele, ele é chamado de refletor. Esses materiais são úteis para fazer isolamento térmico. Um exemplo de material refletor utilizado para isolamento térmico são aqueles papéis alumínios que se utiliza para embalar o chocolate. O chocolate tem uma camada plástica ou uma camada de papelão, papel também, né? E por baixo dessa camada tem uma pequena folha de papel alumínio. O papel alumínio ele é refletor, então a radiação que incidir sobre esse material não vai chegar até o chocolate, vai ser refletido pelo papel alumínio. O objetivo é evitar que o chocolate se aqueça, porque ele rapidamente derrete, né? E também evitar que a exposição de luz possa produzir algum tipo de modificação química na sua estrutura, né, que vai deteriorar o material. Então, alguns alimentos são sensíveis à luz, e aí você protege eles com algum material refletor. A radiação vai bater nessa camada refletora e vai ser refletida, não vai ser absorvida pelo material. Bom, se num determinado objeto a maior parte da radiação passar através dele, esse material então será classificado como um meio transparente. O que é um objeto transparente? É aquele que permite a passagem da luz através dele. Nós dizemos que ele é transparente ou que ele é refratário. Um aspecto muito importante a ser considerado é que os objetos vão se comportar de forma diferente. Por exemplo, o vidro, ele vai permitir que a luz passe através dele. Por isso que nós podemos olhar através de uma janela e ver o que está do outro lado, porque a luz do lado de fora entra para dentro do ambiente, atinge os nossos olhos, passando através do vidro. Agora, o vidro ele é transparente para a luz colorida, mas não é transparente para o infravermelho, para o calor. O vidro não deixa o calor passar. Então percebe que os materiais podem ser transparentes para um determinado tipo de luz, mas não serem transparentes para outro tipo de luz. Então veja, o vidro é transparente para as cores, nós podemos ver através do vidro. Mas o vidro não permite a passagem do calor, o calor é refletido pelo vidro. Então nós dizemos que é refletor, o vidro é refletor para o calor e é transparente para a luz visível. Bom, o material que absorver a luz será denominado de absorvedor, né? Quando a maior parte da luz que incide sobre um objeto é absorvida por ele, nós dizemos que ele é então um absorvedor de luz. É interessante mencionar, por exemplo, aí a questão da cor dos objetos. Os objetos escuros, por exemplo, uma camisa preta, ou azul marinho, ou cinza, ou seja, de uma coloração escura, quando você sai ao sol, essa pigmentação vai favorecer a absorção de luz solar. E aí a camisa esquenta porque, por ter uma cor escura, predomina o fenômeno da absorção. Já uma roupa branca, ela vai permitir que uma boa parte de luz passe através dela ou seja refletida. Então veja, a roupa branca não esquenta, mas também não te protege muito, porque ela permite a passagem
e reflete um pouco. O que reflete, ok, né? Vai te proteger, mas uma parcela passa através da roupa branca e aí você fica exposto, né? A roupa não esquenta, porque não absorve muito. Ao contrário, uma roupa escura absorve bastante energia, então a roupa escura vai te proteger mais do que uma roupa branca, com o incômodo de se aquecer, porque afinal de contas estará absorvendo energia. Aqui alguns exemplos. Nós temos nesse esquema aqui uma representação pouco precisa com o Sol, aqui a Terra e aqui a camada de atmosfera da Terra, dando destaque para a região mais superior, onde temos concentração de ozônio. Então, de todas as radiações que o Sol emite, nós estamos destacando aqui o ultravioleta. O ultravioleta se divide em 3 faixas: ultravioleta tipo A, tipo B e tipo C. Eles não são exatamente iguais, são muito similares, mas eles têm algumas diferenças. É como as cores, são visíveis, mas cada cor tem uma particularidade que a diferencia da outra cor. Então é como se houvessem 3 cores de ultravioleta, só que nós não podemos ver, eu estou usando a palavra cor só para vocês saberem que é uma distinção entre uma e outra. Então veja, a radiação ultravioleta do tipo C, ela bate na camada de ozônio e é absorvida. Portanto, estamos protegidos do ultravioleta C, desde que a camada de ozônio esteja presente. Já o ultravioleta do tipo B, ele passa pelo ozônio e lá para dentro da atmosfera da Terra, mais próxima à superfície, ele já apresenta uma boa absorção, as nuvens absorvem bem e a própria espessura da atmosfera ajuda a essa absorção ser mais acentuada, mas percebe-se que o ultravioleta B ele penetra mais na atmosfera, a absorção ela é um pouco mais prolongada. Já o ultravioleta do tipo A, ele passa pelo ozônio, passa pelas nuvens e chega até a superfície da Terra. E é essa faixa de radiação aqui que vai produzir as queimaduras quando nós estivermos expostos, né? E em especial no verão, as queimaduras de pele. Então, o bronzeado, né, como alguns chamam, é essa radiação aqui que vai provocar na nossa pele, vai ser absorvida pela nossa pele, porque a camada de atmosfera da Terra e as nuvens não têm um poder absorvedor tão grande. Então aqui nós temos a absorção, aqui nós temos uma absorção um pouco mais prolongada e aqui nós temos a refração, porque passa. Se passa, refrata, ou seja, a atmosfera é transparente para esse tipo de radiação, mas não é transparente para esses outros 2 tipos aqui. Nessa figura, que é basicamente similar à ideia em relação à figura anterior, só que aqui nós estamos considerando qualquer tipo de radiação, não só ultravioleta. O Sol emite vários tipos de radiações e nós temos que uma parcela reflete na atmosfera, uma parcela penetra e uma parcela é absorvida pela atmosfera. Então nós temos um aquecimento da atmosfera, porque parte da energia é absorvida. Nós temos um aquecimento que não é tão intenso, porque parte da energia reflete e parte da energia passa. E nós não podemos esquecer que na própria superfície da Terra nós temos fontes de radiação, principalmente fontes caloríficas, que emitem a radiação infravermelha. Essa radiação, então, vinda da Terra para o espaço, uma parte passa, uma parte bate e volta, uma parte reflete. Então nós temos aí o efeito estufa, que é essa retenção de energia calorífica, ou energia luminosa, se quisermos colocar dessa forma, dentro da atmosfera. Então nós temos aqui reflexão, a radiação que bate e é refletida de volta. Nós temos refração, a radiação que penetra na atmosfera e passa através dela. E nós temos a absorção de algumas radiações que entram na atmosfera, mas não conseguem se propagar por uma distância muito grande, elas são então absorvidas e ficam retidas na atmosfera. Bom, com isso encerramos a primeira parte e o próximo bloco vai falar de outros assuntos relacionados ainda a esse tema.